Sempre tive um sonho de deixar a cidade para trás e me reconectar com a natureza, encontrar paz e sossego, longe da correria e dos ruídos incessantes. Quando recebi a notícia de que um tio distante havia me deixado uma cabana numa área remota, no meio de uma floresta densa e esquecida, achei que aquilo fosse um presente inesperado do destino. Aceitei a herança sem pensar duas vezes, achando que seria a oportunidade perfeita para recomeçar, reconstruir uma vida longe de tudo. A cabana ficava a várias horas de qualquer cidadezinha, e a estrada era quase toda de terra, cheia de curvas e ladeiras, quase como um caminho perdido no tempo. Ao chegar, me deparei com uma construção pequena e rústica, feita de madeira envelhecida, coberta de musgo e rodeada por árvores gigantescas que pareciam formar uma parede natural ao redor de tudo. Era como se a floresta protegesse o lugar, abraçando em um silêncio espesso. Quando desci do carro, fui recebido por um silêncio que beirava o estranho. A floresta parecia viva, mas ao mesmo tempo inerte, com um tipo de calma que mais lembrava uma expectativa. Nenhum som de pássaros, nenhum movimento no mato. Era só eu, cercado por uma quietude sufocante. Em um momento, me perguntei se essa sensação era normal, talvez eu só não estivesse acostumado ao isolamento. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo o ar frio e úmido, observando a cabana e me convencendo de que aquilo era exatamente o que eu queria. A cabana era simples, com apenas um quarto, uma cozinha pequena e uma sala de estar, todos iluminados por lâmpadas de um amarelo fraco. As paredes eram forradas com madeira escura e, apesar de parecerem firmes, a casa tinha um ar de decadência, como se há muito tempo não fosse habitada. O chão rangia sob meus passos, e o cheiro de mofo e madeira antiga invadia o ar. Eu passei o dia arrumando o lugar, tentando deixá-lo minimamente confortável. Apesar da aparência meio abandonada, comecei a me sentir à vontade. A noite caiu devagar, como um manto pesado, e logo percebi que estava completamente envolto pela escuridão. A única luz vinha de dentro da casa, enquanto do lado de fora tudo se tornava um breu impenetrável. O silêncio parecia ainda mais denso, quase físico. Era como se a escuridão lá fora tivesse peso, como se pudesse me engolir a qualquer momento. No entanto, tentei ignorar a sensação de desconforto. É só questão de se acostumar, pensei. Talvez o isolamento fosse realmente mais intenso do que eu imaginava, mas fazia parte do pacote, e eu estava disposto a me adaptar. Só não sabia que aquele silêncio opressor e aquela escuridão profunda eram apenas o começo do que estava por vir. Naquela primeira noite, depois de passar o dia todo arrumando a cabana, finalmente apaguei a luz e me deitei na cama. O quarto estava escuro, e o único som era o leve rangido da madeira antiga, que parecia se acomodar no frio. Eu estava cansado, mas, ao mesmo tempo, não conseguia relaxar de verdade. Aquele silêncio ao redor era diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado, era quase inopressivo. Fiquei tentando afastar essa sensação, me convencendo de que era apenas o desconforto de estar num lugar novo. Foi então que eu ouvi pela primeira vez. No começo, era só um ruído baixo, indistinto, quase como se o vento estivesse sussurrando do lado de fora. Eu fiquei parado, escutando, mas o som era tão fraco que pensei ser apenas a minha imaginação. Tentei me virar na cama, me aconchegar nas cobertas e ignorar aquilo. Mas o som, ele continuava. Parecia um murmúrio, um sussurro abafado, como uma voz baixa que tentava alcançar meus ouvidos através da madeira velha. Levantei a cabeça, tentando entender de onde vinha. A cabana estava escura e silenciosa, e ainda assim, eu podia jurar que ouvia algo do lado de fora, perto da janela. O som parecia ganhar forma, quase como uma palavra sussurrada, repetida inúmeras vezes em um tom rouco e arrastado. Eu senti o coração acelerar, e um frio inexplicável tomou conta do meu corpo. Tentei me acalmar. É só o vento ou algum animal lá fora, pensei. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Aquilo era diferente, estranho demais para ser simplesmente o vento. Havia uma qualidade inquietante naquele som, uma intenção, como se algo, ou alguém, estivesse tentando se comunicar. O que me aterrorizou de verdade foi perceber que o sussurro parecia se mover,
como se alguém estivesse andando ao redor da cabana, passando pela janela do quarto e se aproximando cada vez mais da porta. Eu me levantei da cama, movido por um impulso estranho, e fui até a janela. Espiei por entre as frestas da cortina, mas tudo o que vi foi escuridão. A floresta ao redor era um bloco negro e impenetrável, e não havia nenhum sinal de movimento. O murmúrio cessou por um momento, e eu comecei a pensar que talvez tivesse imaginado tudo. Voltei para a cama, mas assim que deitei a cabeça no travesseiro, o som voltou, dessa vez mais perto, mais claro. Ele vinha diretamente da porta, um sussurro rouco e baixo, insistente, mas incompreensível. Eu não conseguia distinguir nenhuma palavra, mas o som penetrava meus ouvidos, se enroscando na minha mente, deixando-me paralisado de medo. Fechei os olhos, tentando ignorar, mas a presença daquele som, daquele sussurro, parecia crescer, preenchendo o quarto, como se algo estivesse esperando apenas o momento certo para se revelar. Não sei dizer quanto tempo passei deitado, imóvel, escutando aquele sussurro. Meu corpo estava rígido, como se cada músculo se recusasse a obedecer ao instinto de levantar e fugir. O som parecia vir de todas as direções, enchendo o quarto, atravessando as paredes. De alguma forma, eu sabia que aquilo não era apenas um barulho, havia uma presença por trás do som, algo que me observava, aguardando. Foi então que o sussurro parou. Por um breve segundo, o silêncio me trouxe um alívio estranho. Pensei que talvez, se eu ficasse ali quieto o suficiente, essa sensação opressiva desapareceria. Mas o alívio durou pouco. Senti um frio intenso no quarto, um ar gelado e parado que parecia se agarrar à minha pele, espremer meus pulmões. E então, como que movido por uma força que não era minha, abri os olhos e olhei para o pé da cama. Ali, parado na penumbra, estava um vulto. No começo, pensei que minha mente estivesse me pregando uma peça. Mas não era uma ilusão, uma figura estava ali, imóvel, como uma sombra densa e sem forma definida. A escuridão parecia emanar dela, como se fosse feita do próprio vazio. Eu queria desviar o olhar, mas era impossível. Quanto mais eu encarava, mais aquela sombra parecia ganhar detalhes que eu desejava nunca ter visto. O vulto não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos e a boca. Mas, de alguma forma, eu sentia que ele me encarava diretamente, como se aqueles olhos ausentes pudessem ver tudo de mim, até os pensamentos mais escondidos. Havia algo profundamente errado naquela figura, como se ela fosse uma distorção da realidade, uma quebra nas leis do que era humano e compreensível. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo, e o medo começou a me dominar de verdade quando percebi que o vulto estava se aproximando, lentamente. Cada passo era silencioso, mas o ar ao meu redor parecia ficar mais pesado, sufocante. Quando ele estava próximo o suficiente para que eu pudesse quase tocá-lo, senti um pavor profundo, visceral. Tentei me mover, gritar, qualquer coisa para afastar aquela presença, mas meu corpo estava paralisado. Era como se algo me mantivesse preso ali, forçando-me a encarar aquilo, a presenciar cada segundo do terror que se desenrolava diante de mim. O vulto estendeu uma mão esquelética, que parecia mais uma sombra sólida do que carne. Ela pairava no ar, a poucos centímetros do meu rosto. Eu pude sentir um frio cortante emanando dela, um frio que parecia penetrar até os ossos. Naquele instante, eu tive uma certeza terrível, aquela coisa estava me estudando, analisando cada reação, cada tremor de medo. Ela se alimentava do meu desespero. A figura ficou ali por alguns segundos, a mão congelada no ar, antes de se afastar lentamente, deslizando para trás até desaparecer na escuridão do quarto. E então, o sussurro recomeçou, não mais do lado de fora, mas dentro do quarto, rodopiando ao meu redor como um cântico baixinho, em uma língua que eu não conseguia entender, mas que parecia pronunciar uma sentença. Após a aparição daquele vulto, a noite se transformou em um pesadelo vivo. Meus sentidos estavam em alerta máximo, e eu não conseguia relaxar nem por um segundo. O sussurro tinha se tornado uma presença constante, um eco sutil que preenchia o ar, como uma ameaça pairando sobre mim. O frio que emanava daquela sombra ainda parecia pairar na atmosfera, e a tensão na cabana era quase palpável. O medo começou a se misturar com um sentimento de desespero.
Eu precisava sair dali. A ideia de permanecer na cabana, presa àquela presença desconhecida, era insuportável. Decidi que, assim que a luz do dia aparecesse, eu deixaria aquele lugar maldito para trás. Mas até lá, eu precisava enfrentar a noite. Enquanto a escuridão se adensava ao meu redor, o som do vento se intensificou, quase como se a floresta estivesse se agitando, respondendo ao meu terror. Olhei para o relógio, e ele marcava meia-noite. Era um horário maldito. Foi quando eu ouvi uma batida forte na porta do quarto. Meu coração disparou, e a adrenalina tomou conta de mim. A batida parecia decidida, quase impaciente, como se algo quisesse entrar. Respirei fundo, tentando recobrar a coragem. Levantei lentamente da cama, tremendo. O som continuava, cada vez mais insistente, e, em meio ao barulho, eu percebia um leve murmúrio que crescia, como se algo estivesse sussurrando meu nome. Aquela voz arrastada e rouca parecia se misturar com o vento, e eu não consegui mais distinguir entre o real e o sobrenatural. Com a mente a mil, corri até a porta, determinado a abrir e ver o que estava lá fora. Mas assim que coloquei a mão na maçaneta, percebi que estava estranhamente fria, como se tivesse sido deixada em um congelador. Com um empurrão, tentei abrir a porta, mas ela não se moveu. Era como se alguém estivesse segurando do outro lado, uma força invisível, intransigente, que não me deixava sair. Desesperado, comecei a socar a porta, gritando: "Me deixe sair! Me deixe sair!" Cada golpe ecoava no espaço vazio, mas, para meu horror, a batida na porta se intensificou, agora respondendo ao meu chamado. Era como se a coisa do outro lado estivesse se divertindo com meu pânico. O sussurro aumentou, tornando-se um coro distorcido de vozes, ecoando pelo quarto, cercando-me. Senti que o chão começava a tremer sob meus pés. O ar parecia denso e pesado, como se a cabana estivesse sendo preenchida por uma energia maligna, e eu, como uma presa, estava encurralado. Olhei pela janela, tentando visualizar a floresta, mas a escuridão era total. O medo se transformou em pânico, e eu percebi que precisava agir, não importava o custo. Decidi que, se não podia sair pela porta, teria que encontrar outra saída. Com o coração disparado, girei em direção à janela. Corri até ela, puxando as cortinas com força, mas o vidro estava tão opaco e coberto de sujeira que mal conseguia ver o que havia do lado de fora. Com um impulso, usei todo o meu peso e forcei a janela para cima. Finalmente, ela cedeu, abrindo um espaço estreito. Olhei para fora e vi a escuridão da floresta, cheia de sombras dançantes. Não havia tempo para pensar. Meus instintos me impulsionaram a escalar pela janela, e, antes que pudesse sentir o frio da noite, pulei para fora. Mas ao cair no chão, a sensação de liberdade durou apenas um segundo. Ao olhar para trás, percebi que a cabana parecia mais sombria do que nunca, e o sussurro agora ressoava como gritos de angústia, um coro de almas presas. A presença, que antes estava no interior da casa, agora me seguia, uma sombra fugidia e ameaçadora. Corri em direção à floresta, sem olhar para trás, mas o medo me consumia. Eu sentia que algo estava me perseguindo, e, enquanto as árvores pareciam se fechar ao meu redor, sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. A floresta estava viva ao meu redor, suas sombras se movendo de maneira ameaçadora enquanto eu corria. A escuridão parecia se solidificar, como se estivesse se unindo para me bloquear. Meu coração pulsava no peito, e o terror me impulsionava adiante, mas não havia certeza de que eu estava indo para longe da ameaça. Eu só queria escapar. No entanto, quanto mais eu corria, mais a sensação de que algo me seguia se intensificava. A cada passo, a pressão aumentava. Eu podia sentir a presença, algo frio e maligno, a poucos metros de mim. O sussurro que antes era uma voz distante agora estava tão perto que parecia reverberar dentro da minha própria mente, cada palavra um eco de dor e desespero. Em meio ao caos, encontrei uma clareira, um pequeno espaço aberto entre as árvores. Parecia um bom lugar para me recuperar e respirar um pouco, mas a sensação de que eu havia caído em uma armadilha não me abandonou. O ar estava parado, e eu sabia que não podia ficar ali por muito tempo.
Mas então, antes que eu pudesse pensar em me mover novamente, senti a presença se aproximar, e o pânico tomou conta de mim. A figura do vulto apareceu na borda da clareira, como um pesadelo materializado. Ele era mais denso do que antes, mais formidável. O ar ao redor dele parecia se distorcer, e o sussurro agora era um grito, uma cacofonia de vozes que se entrelaçavam em um único lamento. Meu corpo estava paralisado pelo medo. Aquela presença não era apenas uma sombra, era a personificação do terror que eu havia experimentado desde a minha chegada à cabana. Foi nesse momento que percebi que eu não poderia continuar fugindo. Eu precisava confrontar aquilo que me atormentava. Com uma força que eu não sabia que ainda possuía, encarei a figura que se aproximava. "O que você quer de mim?" gritei, minha voz ecoando entre as árvores, misturada ao grito do vento. "O que você deseja?" O vulto hesitou por um instante, como se estivesse ponderando a minha pergunta. Então, começou a avançar, a mão esquelética estendida em minha direção. Eu senti uma onda de desespero me envolver, mas também uma determinação que se formava no fundo do meu ser. A sensação de que a entidade se alimentava do meu medo me fez querer lutar ainda mais. "Se você quer algo de mim, então eu não vou me render", exigi, mesmo que minha voz tremesse. O ar parecia vibrar com o meu grito, e por um momento, o vulto parou, como se estivesse se distanciando da minha determinação. Essa fraqueza foi tudo que eu precisava. Fechei os olhos por um instante e me concentrei. Lembrei-me de tudo que deixei para trás, da vida que ainda queria viver. Com uma força renovada, gritei novamente: "E eu não tenho medo de você. Vá embora." Então, uma luz começou a emanar de mim, uma energia quente que parecia romper o véu da escuridão. O vulto hesitou, suas sombras começando a se desfazer na luz que o irrompia. O sussurro virou um grito agudo e desesperado, e eu senti que estava forçando a presença a recuar. Em um último esforço, empurrei aquela luz para fora de mim, como se estivesse expulsando o medo, a dor e a opressão que a entidade tinha trazido. A figura parou, e a clareira foi preenchida por um brilho intenso, ofuscando tudo à minha volta. Com um grito agonizante, o vulto se desfez na luz, e o silêncio retornou, pesado e absoluto. Quando abri os olhos novamente, a floresta estava quieta. A presença que me atormentara havia desaparecido, e uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu estava livre. Mas algo dentro de mim sabia que aquela experiência me marcaria para sempre. Com passos vacilantes, comecei a andar de volta para a cabana, o sol começando a nascer no horizonte. Eu sabia que a luta não acabaria ali, que aquela noite ficaria gravada na minha memória, mas também entendia que eu não estava mais preso. Tinha enfrentado o terror e sobrevivido. E, por mais que a sombra pudesse ter tentado me capturar, eu havia encontrado a luz dentro de mim.